Olá, eu sou Cláudia Bardal, professora de patchwork e costura criativa. Hoje eu estou trazendo para vocês o matelassé, ou o quilt reto. Mas antes de nós começarmos a conversar sobre ele, você que não me segue nas redes sociais, me siga. Se inscreva no meu canal no YouTube para sempre receber as notificações de vídeo novo. Então vamos lá? Então, o que nós precisamos para fazer o matelassé? Então, qual que é a função primeiro desse matelassé? O matelassé, ele é essa coisa fofinha aqui, ó, onde dá estrutura para a peça, tá? Então, a função do matelassé é você segurar as 3 camadas do trabalho. Quais são as 3 camadas? O forro, a manta e o tecido de topo. Então, essas costuras, elas vão funcionar como estrutura, mas também a gente acaba usando ela para fazer uma decoração. Então, ela tem 2 funções. Então, a gente embeleza a peça e estrutura. Para nós trabalharmos o quilt reto, o que a gente precisa? A máquina de costura de vocês normal, vocês podem usar esse pé aqui, que ele chama walking foot. Se na sua máquina não vem, você pode comprar em lojas que vendam acessórios para máquina. Ele se chama também de trator, ele é um pé de transporte, então assim, ele ajuda a puxar o tecido, porque como a gente trabalha com mantas de diferentes espessuras, se a manta é muito grossa, a máquina tem dificuldade de puxar. Então, ele é indicado quando você está trabalhando com mantas mais grossas. Quando a manta é fina, tipo a Jade ou a manta polisseio, até você consegue costurar sem o uso do pé. E as máquinas industriais, como elas são mais fortes, elas acabam não sendo necessário o uso desse pé. Além do pé, a gente pode usar também as canetas térmicas, que a gente usa para fazer as marcações. E o giz de cera, que também sai com o ferro. Cuidado, gente, jamais risquem com lápis ou caneta normal. Porque como a gente risca do lado direito do tecido, essas marcações não vão sair mais. E outro material que vocês devem tomar cuidado é o giz de alfaiate, porque eles têm uma pigmentação, às vezes eles são rosa, amarelo, azul. E esse giz, quando você risca, ele mancha o tecido. Até mesmo essas canetas e esse giz, a gente deve fazer um teste antes de usar, porque às vezes ele pode reagir com o tecido e não sair essa marcação. São materiais que não foram desenvolvidos para riscar tecido, é para papel, e às vezes a gente acaba adaptando esses produtos para um material que não é ele, né? Então, sempre cuidem com isso. Além da base e da régua para a gente fazer o matelassé. Então, como que a gente risca um matelassé em ângulo? Aqui é um ângulo de 45 graus, onde a gente forma um quadrado. A base de corte de vocês, se vocês olharem de um dos lados dela, ela tem esses riscos aqui. Que aqui, ó, ele me mostra o ângulo de 30 graus ou 60, para lá, deixa eu olhar aqui pertinho. É 60 graus e o 45. Tem algumas réguas que tem ângulo de 30 graus também. Então, se você vai fazer o ângulo de 45 graus, ó, o ângulo de 45 é esse, que cruza com esse. Você pode colocar o tecido em cima
vir com a régua. Eu vou fazer uma marcação bem levinha, porque depois eu vou ensinar vocês fazerem a marcação com a régua, tá? Então, ó, você vem ali, risca, vem do outro lado e risca aqui também. Então, aqui a minha marcação já tá feita e agora é só nós virmos e fazer as outras marcações de 4, 5 centímetros, do tamanho que vocês desejarem. Bom, você vai dizer assim, bom, aqui tá fácil de marcar, o tecido é pequeno, você joga em cima, e quando o tecido é grande? Quando o tecido for grande, a gente vai fazer esse alinhamento pela base do tecido. Então, o que eu faço? Eu escolho lá o ângulo de... aqui tem 30, 45 e 60. Ah, vou trabalhar com 45 graus. Então, essa linha de 45 graus, eu vou colocar na base do meu tecido. Ó, eu alinho certinho 45 graus aqui e risco. Aí eu venho nessa outra base aqui e ponho minha régua aqui com o ângulo de 45 graus. E vejo se aqui tá bem retinho junto. E risco. A minha marcação tá feita. Agora, é só eu escolher a medida da minha marcação. Então, eu vou escolher lá 4 centímetros. Então, 4 centímetros. Risco todos eles, todas as linhas para lá. E depois no outro sentido, para lá e para cá. Agora, eu vou inverter a régua. Vou colocar sobre o alinhamento que eu fiz e vou continuar marcando. Prontinho. Marcado o meu matelassé, como que eu vou proceder? Eu vou colocar a manta e o forro. E aí eu vou aplicar ou spray ou prender com um alfinete. Como que eu uso o spray? O spray a gente deve agitar muito bem, tá? E a gente usa uma quantidade pequena, não precisa fazer, colocar toda a extensão da peça. E cuidado com a quantidade que vocês usam num ponto localizado só. Então, se a peça é pequena ou grande, eu nunca tiro o tecido inteiro do local. Eu simplesmente levanto um pedaço, tiro, se tem linhas, a gente tira, principalmente se o tecido for claro, porque às vezes a linha que está aqui perdida é escura e daí aparece. Eu às vezes levanto um pouquinho para não sujar a minha base de corte. E daí eu vou com uma certa distância, ó, bem pouquinho spray. Seguro lá, achato. A gente nunca deve passar a mão, porque se você estiver trabalhando com patchwork, você pode deformar a posição dessas costuras. Tiro as linhas, venho e passo o spray.
tá? Ó, isso aqui, gente, é ótimo porque segura o trabalho na máquina. Quando a gente não passa o spray, a tendência de enrugar é muito grande. Então, venho, passo do outro lado. Tá? E do outro. Agora, firme, eu posso ir para a máquina. Dicas na hora de costurar esse matelassé. A gente vai para a máquina, a gente vai começar sempre do centro. Então, eu vou fazer uma costura vai descer, a outra vai voltar. Uma desce, a outra volta. Uma desce. E sempre dê uma olhada se ele não está empapuçando. Se ele estiver empapuçando, pode ter certeza que vocês podem estar puxando o tecido ou precisa colocar o pé de transporte, principalmente se a manta for mais grossa. A gente começa do centro para fora, do centro para fora. Aí eu vou virar o meu trabalho e começar de novo o outro lado, do centro para fora, do centro para fora. E outra coisa que a gente cuida é não pular. Ah, eu vou fazer essa linha, venho para cá, daí eu venho para cá, daí eu viro o meu trabalho, faço aqui. Não façam isso, porque quando você fizer isso, vai formar bolsões. E quando você passar a costura, ele vai começar a formar pregas. Então, gente, essa regra vocês guardem. Costura do centro para fora, para um lado e para o outro, e depois do outro centro para fora. Nada de ficar pulando as linhas. Outra dica de matelassé. Ah, eu sou obrigada a fazer esse matelassé cruzado? Não, você pode criar um matelassé diferente. Olha, vocês podem criar um matelassé, ó, vou fazer aqui um outro desenho. Quando você, até eu não mostrei a caneta, porque eu preferi usar o giz por causa da cor. Ó, mas você pode trabalhar, ó, eu vou fazer com o giz que aparece melhor. Você pode trabalhar, vamos supor, uma tirinha, pula 2 linhas. Aqui, aí você pula 5 centímetros, faz mais 2 centímetros. E você pode criar um outro desenho. Ó, olha que fofo que fica. Aí você marca ali um pouco do meio. Você forma tipo um xadrez. Então, você não há necessidade de você fazer sempre o mesmo quadradinho. Você pode trabalhar, você pode criar outros desenhos usando a técnica. Então, olha aqui, ó, é uma outra forma. Então, aqui eu pulei 5 centímetros, 2, 5, 2, 5, 2. Então, você pode criar outros motivos para fazer o matelassé. Mais uma dica que eu não falei sobre a resina da manta. Ah, a minha manta tem resina. Eu preciso usar o spray? Por vivência própria, eu digo assim, se a peça é pequena, tipo uma nécessaire, eu não uso o spray. Eu simplesmente ponho um pouquinho, esborrifo um pouquinho de água, passo o ferro, ele adere. Mas o forro, se a manta só tiver resina de um lado, você vai precisar do spray sim. Então, eu gosto de usar o spray porque ele garante realmente a falta da resina de um dos lados, né? Então, é sempre bom. E às vezes também eu gosto muito de pôr um alfinete em cada ponta do trabalho. E volta e meia eu sempre tô
verificando o lado direito e o lado avesso para ver se o tecido está embolando. Se ele estiver embolando, às vezes eu desmancho ou vou no ferro e dou uma alisada. Então é isso, gente. Então um pouquinho do matelacê eu deixei para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários. E não esqueçam de me seguir nas redes sociais, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas aprendam a usar essa técnica do matelacê nas suas peças de costura criativa ou de patchwork. Um grande beijo e até a próxima!